O único momento em que há uma maior, digamos assim, diversificação é quando surgem áreas tecnológicas novas. Não é à toa que a maioria dos exemplos que as pessoas dão hoje dos heróis do capitalismo vem dessas áreas da computação, dos sistemas operacionais, Microsoft, Apple e tudo mais. Mas tão logo a área se estabelece como uma área forte, que vende muito e que acumula muito capital, ela se centraliza muito rapidamente. Uhum. E as outras empresas menores fazem parte da cadeia de produção da gigante. Entende? Mas como é que a gigante se torna gigante? Existe algum mérito nisso? Ou é só exploração, o cara é só um capitalista que está pegando dinheiro e tal? Casos individuais são os mais... Existe inúmeras coisas. Então não dá para cair nessa discussão em termos de casos individuais. Como a gente discutiu aqui boa parte desse podcast, o capitalismo nasce escorrendo sangue por todos os poros da cabeça aos pés. É um processo de expropriação. É um processo onde antigos aristocratas, antigos nobres, inclusive com carta estatal, encampam processo nas colônias, por exemplo. Recebem tarefas industriais as mais diversas. Pode ser, nas empresas mais recentes, pode ser os mais distintos fatores. O fato é, quando essa empresa começa a crescer muito, por mais que o seu criador possa ter tido uma sacada genial, por exemplo, uma sacada interessante, que não é a realidade da maioria dos capitalistas, ela passa a ser uma empresa que está agora acumulando em cima do lombo dos seus trabalhadores, necessariamente. E por mais que o dinheiro original que esse cara ganhou, o que ele vai receber desses trabalhadores depois, meu amigo, em meses, você pode ir lá fazer a contabilidade que já paga aquilo ali que ele fez no começo, você está entendendo? Porque é uma lógica reprodutiva, o trabalhador produz 10x, fica ali com x, 2x, 8 vai para a empresa. Fica ali com x, 2x, 8 vai para a empresa. Isso é uma verdade num mês, no outro. E quanto ela mais cresce, mais as pessoas estão trabalhando para essa empresa. Mas ao mesmo tempo não é graças a esse cara que conseguiu criar essa empresa que esse trabalhador tem um emprego agora? Claro, da mesma forma que o escravo na escravidão só podia ser escravo graças ao senhor do escravo. Mas é diferente a relação. Pô. Não, uma sociedade é capitalista. Logo, na sociedade capitalista, as pessoas precisam do capital para sobreviver. Assim como na sociedade escravista, mesma coisa. Mas tipo, o cara que criou o Google, por exemplo, ele emprega milhares de pessoas. Se esse cara não tivesse tido essa ideia, milhares de pessoas não teriam esse emprego hoje. Claro, se um cara não tivesse saído lá de Portugal com a carta do rei, né, com uma propriedade gigantesca para poder ter aqueles 500 escravos não estavam mais trabalhando para aquele. É diferente cara, essa história. O que eu estou querendo chamar a atenção? Veja, no capitalismo, tudo se move em massa, é o capital, não tem como ser de outro jeito. Entende? Sabe essa história do comunista ou socialista de iPhone, essa coisa toda? Uhum. A grande imbecilidade da questão, e na verdade, inclusive voltado para marxistas que sempre batem nessa tecla, a gente não escolhe a forma de sociedade que a gente vive. A gente nasceu dentro dela. Isso não é uma opção pra gente. Sim, mas aí o cara vai lá e compra um iPhone 13 tendo ali o Androidzinho mais barato. O cara meio que gosta também do capitalismo. Não, ele gosta do iPhone 13. Que foi criado graças ao capitalismo. Porque tudo no capitalismo é feito no capitalismo, inclusive o smartphone barato. Mas teria o iPhone 13 com a câmera não sei o quê, por que não? Do socialismo? Por que não? Se agora a sociedade está se movendo pelos interesses das pessoas, pelo que elas querem. Mas assim, eu não sabia que eu queria um iPhone 13. Eu só soube quando eu vi. Sim, os caras criaram a necessidade de mim. Mas isso existe com qualquer criação humana, dentro do capitalismo ou fora dele. Ou seja, você tem que fazer aquilo e apresentar para as pessoas. Vão ser elas que vão dar a resposta se elas querem ou não querem aquilo. Agora, na sociedade capitalista, todas as coisas vão ser criadas dentro das empresas capitalistas, mas isso é uma obviedade, não tem como ser diferente. Numa sociedade não socialista, as coisas vão ser produzidas não sobre a forma capital, não sobre a forma capitalista. Uhum. A pessoa que criou o iPhone 13 não foi o Steve Jobs. Você percebe a coisa? Até porque ele já se foi, já. Hã? Até porque ele já se foi, né? Sim, mas que seja o 8 ou o 7, entende? Uhum. Não foi ele que criou. Não são os acionistas dessa empresa que criaram. Eles não fazem a menor ideia tecnicamente como é que isso funciona. Quem criou o iPhone 13 foram trabalhadores com certo nível de qualificação, quem fez o projeto, enfim. Mas foram trabalhadores que criaram isso, que tiveram essa ideia. Quem recebe por isso, ele não tem ideia nem para o produto. Ele só tem a certeza do seguinte, que se não dá certo, as pessoas que fizeram isso vão ser demitidas. Uhum. Se der certo, elas ficam por mais um tempo até ver se o novo produto vai ou não vai encaixar. Não são os criadores do iPhone 13 os donos do capital.
O dono do capital é o dono do dinheiro com o qual ele pagou um pedaço dele para os criadores do iPhone 13. Uhum. Mas eu fico me perguntando como que seria diferente. Como que numa sociedade... Porque eu acho que a crítica que o meme faz dos socialistas com o iPhone é que não existiria o iPhone numa sociedade socialista, e ele só existe por causa desse capitalismo que o cara quer lucro. Então ele quer criar o melhor produto possível para ganhar esse dinheiro todo. Mas isso é uma coisa que, na lógica, inclusive as pessoas chamam de tautologia, né? É uma obviedade. Tudo que existe no capitalismo só existe por causa sobre a forma capitalista. Porque, o que te garante que isso não existiria se não fosse sobre a forma capitalista? Não é uma evidência o fato de que isso existe no capitalismo. Veja, mesmo o smartphone mais vagabundo que existe é produto do capitalismo na sociedade capitalista. A comida de boa, de má qualidade, é produto do capitalismo na sociedade capitalista. Sim. Uhum. Não teria como não ser. Mas acho que a pergunta que se faz é qual o incentivo numa sociedade socialista para se criar um iPhone 13, o 14, o 15, se o cara não vai ter um lucro? Quem faz essas coisas não é quem ganha o lucro. Percebe? Quem projeta o iPhone, quem tem as ideias, quem desenvolve isso não é quem ganha o lucro. O dono dessas empresas nem coloca um pé lá. Ou se coloca, é para fazer aquelas coisas, tipo reunião de acionistas da empresa. Eu convido vocês que estão assistindo aí, vai no site de qualquer grande empresa e vai lá e pega a ata de uma assembleia de acionistas para vocês verem que porra que é. É sério. Eu recebo no e-mail às vezes. Isso. Eu ganho dividendos, eu sou um... Você investe em algumas empresas. Mas hoje tem um monte. Mas tem um monte de trabalhador que investe em ações. E não tem problema nisso. O capitalismo não tem como você viver que não seja de forma capitalista. Pôr na poupança é participar do sistema financeiro capitalista igualzinho comprar ação. O que eu combato no meu canal é a ilusão que as pessoas têm, de que elas que são pobres, que elas vão se enriquecer, elas vão juntando seus 100, 200, 300 reais, 500 reais por mês, e com isso elas vão enriquecer no mercado de ação, né? Sim. Então tem jeito. Onde é que você vai guardar o seu dinheiro? No banco, pode ser na poupança, em títulos da dívida. São mecanismos tão capitalistas quanto a ação. Não tem como não ser. Sim. Né? Mas... Criação do iPhone na sociedade socialista. Isso, criação do iPhone na sociedade socialista. Veja, os acionistas da empresa, na assembleia de acionista, você vota o que você vai receber de dividendos do lucro líquido. O lucro líquido você pega o lucro operacional, que é o EBIT, o EBITDA lá, o valor adicionado mesmo. Aí você tira os juros, você tira o imposto, sobra o líquido. Quanto do líquido que vai ficar para mim? Vota salário do conselho de administração, que normalmente as pessoas do conselho de administração são os maiores acionistas, ou indicados diretamente por eles, às vezes são eles mesmos, e os salários é 1 milhão por mês. Já tive a ocasião de ver, pelo trabalho no instituto que eu tenho, já teve casos de grandes empresas no Brasil que a gente teve acesso às planilhas dos salários do conselho de administração da empresa. É 1,5 milhão, 1 milhão por mês, né? Eles votam isso e, no máximo, alguma cláusula específica caso a empresa esteja querendo lançar ou não lançar mais ações. Eles não discutem coisas técnicas, eles não conhecem coisas técnicas, eles não entendem sobre isso. Eles contratam um cara, colocam lá, se a ideia dele deu certo, ele continua, senão eles demitem e colocam outro. Os capitalistas não produziram iPhone, não produziram carro elétrico, não produziram aviões, não produziram porra nenhuma. Eles só ganham em cima dessa produção, que não é a ideia deles e não é feita por eles. No socialismo é o contrário. A pessoa que desenvolve isso, ela participa desse processo. De para onde isso vai, qual finalidade vai ter. Ela recebe os benefícios do que ela está fazendo. Por que ela não vai querer desenvolver? Ela não recebe hoje. Percebe? Aliás, é normal os trabalhadores hoje, quando fazem contrato com a empresa, assinar que todas as ideias desenvolvidas ali são ideias da empresa. Nem patente eles têm. O cara teve uma ideia genial como trabalhador da empresa, a patente é da empresa. Não é de quem fez. Você tem patente quando o cara desenvolve na universidade ou de maneira autônoma, e às vezes as possibilidades são mínimas, né? Então, quem fica com o direito sobre a invenção, a criação, o desenvolvimento? A empresa. Que é de um acionista que não entende nada dessa coisa toda. Mas não é a empresa que está dando a estrutura para o cara poder desenvolver? Porque voltando de novo à mesma questão. Mas ele desenvolveria em casa, se ele tivesse... Essa estrutura quem fez? Foi o Elon Musk que construiu os prédios da Tesla? Foi ele quem construiu as máquinas com que os carros da Tesla são construídos? Veja, essa estrutura que ele deu foi possibilitada pelo seu dinheiro, que por sua vez também não foi produzido por ele.
É trabalho acumulado de outras pessoas, do qual ele teve acesso por ser o proprietário do capital. Pois é, Joga sempre pro conteúdo da coisa. E vê o que esse cara fez. Você tá entendendo? Sim, que ele entrou com dinheiro, eu sei. No capitalismo, tudo entra em movimento com dinheiro. Sim. Senão nada entra em movimento. Porque o capitalismo é assim. Nenhum milionário, bilionário trabalhou em algum momento para ter esse dinheiro, para poder investir depois no mercado e poder ficar em casa enquanto os trabalhadores... Ele pode até ter feito isso, né? Mas se você pegar depois o que ele recebe com os trabalhadores dele, por maior que seja a produtividade desse trabalho que ele fez, isso aí já foi pago para ele num período mais curto imaginável. Desde quando você tem uma ideia legal, te dá o direito de viver às custas dos outros, você, o resto da sua vida e a sua descendência. Percebe? Ainda que suponhamos que alguns deles tiveram, e eu acho que alguns amplamente minoritários, a maioria herdou. Essa que é a verdade. O capital, o grau de mobilidade dele é mínimo. Porque o capital gera capital. O capital, ele cria os mecanismos que permitem que ele continue no mesmo lugar. Né? Pode dar mais certo, menos certo, mas ele está sempre ali. Isso ele desaparece, é engolido por um mais grandão, é o movimento eterno que ele faz. Então, ainda que alguém supostamente teve uma ideia genial e recebeu por isso te dá o direito de ficar agora pro resto da sua vida vivendo às custas do trabalho alheio e para todas as suas futuras gerações, enquanto... Entende? Isso não faz sentido. Né? E não é verdade que as grandes inovações científicas, tecnológicas, são feitas por pessoas, empreendedores aplicando capital, cara. Isso é uma coisa quase que inexistente. São feitas por pessoas apaixonadas pela área dela, apaixonadas pela biologia, pela física, pela engenharia, pelas diversas áreas da ciência, e que tem um prazer enorme em ver o negócio acontecer. Claro que ela quer ganhar bem. E são essas pessoas que fazem as coisas acontecer e elas não têm acesso ao capital nunca. Elas têm acesso, no máximo, a um bom salário. Né? Se elas estiverem bem situadas numa boa universidade ou numa boa empresa, numa empresa grande, é no máximo um bom salário. Que ainda assim, se for numa empresa privada, ela pode ter tido ideias geniais a vida dela inteira. No dia que ela não conseguir fazer isso mais, porque está velha, porque está doente, etc., no dia seguinte ela é colocada para fora da empresa. Né? O que tem de história de pessoas altamente especializadas que tiveram ideias extraordinárias ao longo de 20, 30 anos e depois foram colocadas na rua de um dia para a noite porque por alguma razão médica, pessoal, não se mostrou mais capaz de ter aquele mesmo produtividade, inventividade que ela tinha antes. Então acontece exatamente o contrário disso aí. A pessoa não vive depois tranquila. Ela tem que continuar fazendo o mesmo para ter acesso àquele recurso em termos salariais. Né?